Olá, sejam todos super bem-vindos e bem-vindas ao podcast Fala Mente Comunicativa, onde eu trago comunicadores, mentes comunicativas, e hoje eu tenho aqui o Samuel Garcia, que é founder da Builders, um ecossistema de tecnologia. Você vai saber mais sobre quem é o Samuel, a Builders, sobre tecnologia e muito mais no episódio de hoje. Samuel, obrigada pela presença, por estar aqui. E já conta para o pessoal quem você é, né? Boa, Lê. Não, perfeito. Primeiro, agradeço o espaço. Mente comunicativa, né? A gente teve essa parcela ali juntos ali no início, né? Bastante orgulho da Builders ter te ajudado ali no começo, né? Então, vamos falar aqui com alguém que está dentro da iniciativa ou esteve dentro da iniciativa em algum momento, né? Assim, Uhum. falando um pouquinho do Samuel, acho que vale a pena falar da história, né? Da onde, enfim, o que que é, não só o que que é a Builders e o que a gente faz hoje, né? Como que a gente ajuda empreendedores e negócios, mas como que surgiu todo esse desejo, né? De realmente empreender, de querer empreender com tecnologia, né? Trazendo um pouquinho do meu background, eu e o meu irmão, o Isaac, que você conhece, a gente nasceu no interior, do Rio de Janeiro, em Teresópolis, só que a gente morava no interior do interior, né? A gente morava a 27 quilômetros da cidade de Teresópolis, ou seja, a gente morava num local 100% analógico, né? Que só tinha 2 ônibus por dia, não tinha internet, não tinha TV a cabo, entre Uhum. diversas outras coisas. O Isaac, ele sempre foi uma pessoa mais focada para ciência, tecnologia, estudos no geral, eu era muito mais focado para humanas, esporte, e comunicação e por aí vai. Só que o Isaac ele conseguiu me pegar, né, no bichinho do empreendedorismo e da tecnologia por meio da inspiração, né? Como a gente não tinha muito acessos ali, acontece que toda semana a gente acabava indo para a cidade, a gente estudava na cidade, e a gente voltava com uma pilha de filmes, né, para assistir no final de semana. Uhum. E o Isaac, ele começou a me introduzir esses filmes, né? Piratas no Vale do Silício, que acho que é um filme de 95, se eu não me engano, que conta a história do Steve Jobs, do Bill Gates, concomitante ali, ele subindo a Microsoft, subindo a Apple, os desafios, né? E ele foi Uhum. mostrando muito as possibilidades, né? Ou seja, o que que o empreendedorismo e a tecnologia poderiam fazer com a gente no futuro, né? Então ele começou a projetar, o Isaac começou a trabalhar nessa projeção de inspiração. Acho que teve um outro filme muito legal também Com que eu quantos lembro. anos isso? Pra eu já pensar assim E isso daí eu na tinha linha. 11, 12 anos, se eu não me engano, né? O Legal. Isaac, ele 4 anos mais velho que eu, né? Ele já tinha 14, 15, 16 anos ali dentro dessa época ali, que ele já programava. O Isaac começou muito cedo, né? Com tecnologia e tudo mais. Ele também participava de muitas feiras de ciências, fez até um gerador de ozônio para acabar com o problema da camada de ozônio, entre outras coisas. Ele era Uhum. muito antenado em tudo isso. E bem cedo, né, ele já comprou computador e tudo mais, começou a programar em Delphi, Pascal e tudo mais. No primeiro momento, quando eu vi tudo aquilo, por ser uma pessoa mais de humanas, não me interessei, né? Até porque quando a gente não vê a aplicabilidade da coisa, é muito difícil a gente tangibilizar e querer isso para si, né? Então, Uhum. no meu processo ali foi ser inspirado. Acho que veio outros filmes também, mais de ação e tudo mais que ajudaram, tipo Matrix. Matrix, ele ajuda a ver um futuro, né, com inteligência artificial, você aprendendo coisas pela mente e tudo mais. Então, tudo aquilo foi me inspirando bastante. E o Isaac me usou ali como um laboratóriozinho ali de estagiário, né? Ele começou a me ensinar alguns conceitos. E conforme eu fui me interessando, ele foi me Uhum. trazendo alguns conceitos e eu fui realmente ali aprendendo, né? E eu fui o primeiro estagiário do Isaac, por assim dizer, né? A gente costumava falar na época, né? Como ele era muito novo, ele tinha, acho que a primeira empresa que ele criou, ele tinha 16 anos. A gente chamava de Barracos Enterprise, né? Porque não era uma empresa, Gostei do né? nome. Exato. E o Isaac teve umas 3 barracos Enterprise na época de adolescência, assim, que era coisas que ele fazia com amigos e tudo mais, era software house, software sob encomenda, essas coisinhas. E eu trabalhei como estagiário nas duas primeiras, né? Estagiário e júnior. Aí na segunda, eu Uhum. saí e fui pro mercado. Aí, se eu não me engano, eu já tinha 17 anos. Aí eu fui para algumas empresas conhecidas do mercado, Mongeral, Reserve e tudo mais, para expandir o conhecimento, obviamente, não ficar sempre ali com o irmão. Acho que é importante a gente desenvolver a nossa própria liberdade, nossa própria independência, né? E depois eu Uhum. voltei, acho que depois mais ou menos de uns 5, 6 anos trabalhando separado ali, ele criou uma empresa chamada Worker Technologies, lá em Niterói, Rio de Janeiro. E ele me chamou para ser um programador. Na época eu fui como programador sênior, que eu já estava sênior arquiteto no mercado de trabalho. E logo depois, com bastante ownership e tocando a empresa lado a lado, ele me transformou em sócio CTO, né?
E ali começou o meu primeiro empreendedorismo. Ainda era 50% barracos enterprise e 50% a gente começando a aprender realmente a fazer o empreendedorismo e começando a fazer uma empresa. Foi uma empresa que já fez 6 dígitos ali, mas ela não tinha a estrutura ainda realmente hoje como a gente tem na Builders, não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, né? Então a gente começou a ler alguns livros. A gente leu Feitas para Durar, a gente começou a ler diversos livros de empreendedores que tiveram sucesso. Acho que o Feitos para Durar é muito legal, Uhum. porque ele fala de empresas que duram mais de 100 anos. IBM, 3M Legal. e diversas outras. Assim, quais são as práticas comuns que essas empresas têm de estrutura, de cultura, empreendedorismo como um todo, né? Como levantar o time, como formar o time e tudo mais. Uma das coisas bem interessantes do Feitos para Durar, inclusive, ele fala que 80% da tua gestão e dos teus líderes, eles têm que ser prata da casa, ou seja, precisam ser construídos dentro da cultura. Não vale a pena você criar isso para uma empresa feita para durar, que é bem diferente uma empresa feita para durar da empresa dos moldes de venture capital, de startups que tem no mercado, porque geralmente a Ah, startup do tá. mercado ela tem que ser rápida para trazer investidor, para validar o modelo de negócio, testar e escalar, né? Que é esse modelo de startup que veio mais recente. Naquela época a gente focava muito ainda em criar um ecossistema feito para durar, para daí a gente criar as nossas startups embaixo, que foi exatamente isso a Builders. Mas antes da gente sair da Worker Technologies para Builders, a gente entendeu que a gente tinha um gap muito grande ainda de conteúdo, de conhecimento, de Uhum. experiência. Então a gente saiu para o mercado novamente. Eu Eu ia virei. perguntar isso. O que que vocês Exato, fizeram para aprender exato. sobre empreendedorismo? Perfeito. Obviamente, a gente seguiu diversas pessoas, né? Leu diversos livros, Startup Enxuta e tal, todos os commodities, assim, de empreendedorismo que o pessoal lê no mercado, mas, obviamente, você tem que praticar isso e no seu Uhum. segmento de negócio. Que no nosso caso era tecnologia, transformação digital, produtos digitais como um todo, né? Então, eu virei consultor de transformação digital. Eu fui, na época, para a Syncid, do grupo CIT, né? Virei um consultor ali dentro. E comecei a trabalhar em grandes contas, né? Então, trabalhei no grupo Elo ali, em algumas empresas ali do grupo, na rede, Edenred, Vivo Uhum. Telefônica, na fusão ali com a GVT, inclusive do lado da GVT para preparar a fusão para Vivo, entre diversos outros projetos que me ajudaram a entender as estruturas corporativas, fazer networking, a conseguir conectar algumas coisas que eu não tinha conectado ainda para construir planos estratégicos para a empresa. Porque quando a gente fala de transformação digital, não adianta você só criar um produto, um software, você tem que atingir o objetivo de negócio daquele empreendedor que está te contratando, né? Então a gente foi Uhum. aprendendo a como realmente gerar valor e fazer networking nesse mercado. E depois de 4 anos no mercado ali, tanto eu quanto o Isaac, a gente se reuniu novamente e aí a gente criou em 2017 a Builders, né? E a Builders ela já veio com esse intuito, né? Ela já tinha ela foi criada como um repositório feita para durar, ou seja, ela não é uma Tá. empresa no estilo startup, ela não é. Ela foi, por exemplo, quando você pega um estilo startup, você tem um modelo de negócio específico, onde você tem que validar ele, você tem que fazer ele ficar lucrativo para depois você conseguir escalar com esse modelo validado. Uma empresa feita para durar, geralmente ele é um pool de negócios, né? E aí os negócios que estão abaixo geralmente são essas startups, né? Que, Entendi. do modelo. E a Builder, ela é justamente isso, essa fundação principal para a gente construir empreendedores, para a gente construir startups, produtos e serviços no meio digital, né? E foi, assim, basicamente essa cultura, né, que a gente foi desenvolvendo ao longo desse tempo, né? E a gente não queria realmente uma empresa só, a gente queria um ecossistema que criasse empresas, né? Eu ia perguntar isso, se a ideia da Builders, desde o começo, foi criar esse ecossistema mesmo. Era a Perfeito. ideia que vocês tinham. Exato. E aí, obviamente, tinha uma dificuldade, né? No nosso caso, a gente nasceu sem investidor. E quando você nasce sem investidor, tem algumas estratégias, mas uma estratégia clara é você começar a oferecer o seu próprio serviço, né? Então Tá. que é o movimento que chama de bootstrap, né? O bootstrap é as botas de quem vai subir num cavalo e você se alavanca com o seu próprio peso, né? Legal. Se projetando para cima do cavalo. Então, quando a gente está criando uma empresa sem investidor, você precisa unir as capabilities, né? Ter autoridade no mercado, projetos reconhecidos e tudo mais, que era o que a gente já tinha feito tanto nas barracos enterprises antigos e Uhum. nas experiências de consultoria. A gente conseguiu essa autoridade, esses cases, para conseguir vir com o nosso serviço para o mercado para uma grande empresa. A Pernambucanas foi a primeira, depois a gente foi para a Iguatemi e diversas outras apareceram na sequência. Mas um primeiro momento foi vender serviço, mas quando a gente tem um propósito, que é algo além, né? Quando a gente tem além do propósito, Uhum. o propósito geralmente ele é atemporal, é aquilo que a gente faz independente do nosso momento. No caso da Builders, o propósito era experiencializar pessoas
e negócios. E exatamente nessa ordem, focando. Primeiro, a gente vai exponencializar pessoas dentro da transformação digital, nos conceitos da nova economia, para que essas pessoas consigam criar produtos digitais e exponencializar as empresas que a gente presta serviço, né? Então, a gente prepara builders para que esses builders realmente possam buildar os negócios dos nossos clientes, tanto dentro da Platform Builders, que presta serviço de transformação digital, ou criando uma startup que vai resolver um problema daquela Uhum. corporação, né? Então, a gente chama isso de ambidestria, né? Ou seja, você tem um serviço core, onde ele garante a tua receita, ele garante que você vai conseguir ter o bootstrap efetivo, né? Tendo receita e tudo mais. E do outro lado, a disrupção disso, que é a possibilidade de você criar novos modelos de negócios, novas startups dentro desse mesmo grupo, usando as pessoas que são treinadas e exponencializadas dentro do Builders. Essa que foi toda a ideia ali do ecossistema. E quanto tempo levou para vocês começarem eu imagino, pelo menos, a conseguir ter lucro para investir nessas pessoas que estavam chegando? Perfeito. Que é uma fase difícil, né? Exatamente, né? Obviamente, o primeiro ano é muito difícil, né? Quando você está trabalhando bootstrap, realmente bem desafiador. Até as pessoas que vêm, né, estão chegando numa empresa nova, que está nascendo no mercado, que é bootstrap, que não tem um grupo de investimento do lado, então tem esse Uhum. receio um pouco das pessoas virem para sua empresa. Eu acredito que ali, a partir do terceiro ano, né, a gente já começou a ter uma musculatura maior e começou a aportar em algumas empresas. Inclusive, foi no terceiro ano, na verdade, no segundo ano, que a gente iniciou a Builders Bank, que foi uma das Tá. startups que recente agora a gente fez uma operação no mercado de M&A. Mas basicamente a gente primeiro teve que criar essa fundação, gerar receita, gerar EBITDA, né, que é resultado dessa receita, para a gente conseguir reinvestir dentro da nossa tese, né? Eu ia perguntar isso mais pro final, mas já vou trazer para cá, então. Que dica você daria para quem quer empreender, mas está nessa fase de. As pessoas têm muito essa dúvida, né? Como é que eu saio do CLT onde eu tenho um lucro para começar a empreender? Uhum, Está perfeito. arriscando, né? Que foi o meu caso, né? No meu caso, e o do Isaac é exatamente isso. Obviamente, a gente teve algumas empresas antes, o que deu um pouco de experiência pra gente, né? Mas conheço diversas outras pessoas da Builders também que eram CLT e viraram empreendedores. Basicamente, assim, é você realmente querer fazer isso e você ter isso como um propósito, né? Porque empreender é dolorido, né? Porque você, assim, tudo dentro de uma empresa vai virar a sua preocupação. Então, hoje, se você é um funcionário, você se preocupa só com a sua capability, né? Você não se preocupa com o faturamento da empresa, o risco da empresa, o que as suas decisões elas podem desencadear de problemas ou até soluções. Ou seja, quando Uhum. você desliga o computador e você vai para casa, você foca na sua família e depois você vai focar depois quando você voltar no trabalho no dia seguinte. Então tem uma certa comodidade em você ser funcionário. Você consegue, obviamente, muitas vezes no lado pessoal, dar bastante atenção. Quando a gente fala do empreendedorismo, você tem diversas renúncias desse ponto de vista, né? Inclusive, no começo da Builders, eu e o Isaac, nós não tínhamos os maiores salários, porque a gente tinha que criar uma empresa. Então, assim, o nosso foco não era a gente ter uma receita legal ou aumentar o meu recebível. O foco era construir uma empresa feita para durar. E isso requer sacrifícios, requer colocar as pessoas na frente, a folha de pagamento, os riscos e tudo mais. Então, Uhum. agora falando para as pessoas que querem fazer esse movimento, primeiro eu quis, obviamente, mostrar que nem tudo é flores, né? Mas o segundo ponto é, Sim. se você quer realmente isso, é achar a dor, né, que você realmente sabe resolver, porque provavelmente hoje, você sendo CLT, você já está resolvendo uma dor. Você já tem alguma capability que você sabe executar, que ela resolve essa dor. E aí, a partir disso, existem vários frameworks de mercado, né? O Business Model Canvas, Business Generator, VPD, por aí vai. Mas basicamente você Uhum. tem que encontrar um mercado que tem um fit com essa dor, né? Ou seja, quais são as pessoas que vão querer comprar aquilo que você faz, seja no serviço ou seja uma ideia de produto mesmo mais escalável. E aí você começa a ter que validar isso. E aí vem muito em cima de experimento. Então, geralmente, o teste, né, para você começar a sair é começar a fazer alguns freelas, começar a fazer alguns experimentos, alguns testes de venda desse produto, de venda desse serviço, fazendo principalmente com pessoas que você conhece e você já trabalha também. Então, uma coisa que eu Uhum. falo de empreendedorismo é assim, fazer empreendedorismo sozinho é muito difícil, né? Eu já conheci alguns empreendedores que conseguiram rampar sozinho, mas realmente você tem que ter uma resiliência, tem que ter uma organização impecável e tem que ser Uhum. muito assertivo. É muito mais fácil você conseguir compartilhar isso, né? Ou seja, você tem alguns pontos fortes, mas tem pontos fracos. Você tem que encontrar os seus matches. A gente fala que em empreendedorismo, 1+1 não pode ser 2. 1+1 tem que ser 3, 4, 5 muitas vezes. Ou seja, porque é a soma das tuas forças, né, com as forças da pessoa que você está trabalhando em conjunto, empreendendo em conjunto, ou as pessoas, né? Se você conseguir montar um grupo multidisciplinar
que vai entrar apostando, ambos funcionários, mas que vão entrar apostando juntos, melhor ainda. Às vezes alguém é mais focado no comercial, o outro tem mais uma pegada de marketing, o outro é mais jurídico, financeiro, consegue organizar as contas, entre outras questões. Então, mas obviamente esse grupo tem que validar alguma tese, tem que validar um nicho de mercado para conseguir vender algo. E experimentação, teste, e hoje em dia, assim, frameworks de teste e experimentação no mercado, diversos, né? É bem diferente de 2012, 13, que era... Quando vocês começaram. Exato. Era um outro momento, realmente. E aí, quando vocês começaram, como foi esse começo para trazer gente, começar Perfeito. a comunicação? É bem legal. E a gente gastou um tempo bem grande na época da Worker Technologies ainda, né, tentando entender como que se cria uma cultura, como que se cria uma visão empresarial. E basicamente existem realmente esses elementos corporativos que são necessários quando você está se comunicando, né, com as pessoas. Porque não adianta você só ser um bom comunicador. Não adianta você contratar uma pessoa e falar bem com ela o que ela tem que fazer e alinhar as tarefas, a operação. Não. Uma corporação, ela tem alguns, o que a gente fala que são arquiteturas corporativas de negócios que elas são necessárias para as pessoas entenderem o seu negócio. Um delas é realmente o seu propósito, que é aquilo que é atemporal, ou seja, por que você faz o que você faz. No meu caso, o nosso propósito, o porquê, a gente faz isso para exponencializar pessoas, para exponencializar negócios, nessa ordem. Por quê? Porque a gente acredita que se eu focar só em exponencializar negócio, eu vou virar apenas um capitalista sem coração, né? Ou seja, eu estou focando... e aí eu posso quebrar alguns princípios, que aí depois eu vou falar dos princípios, né, que balizam o nosso propósito para transformar ele em real, que eles vão de encontro com as pessoas. Então, se eu estou falando que eu quero exponencializar pessoas, e aí eu tenho, de repente, alguma questão financeira, por exemplo, ou eu tenho alguma questão com uma pessoa que aconteceu junto com um cliente, eu vou ter que olhar para os meus princípios que balizam esse meu propósito para entender como que eu vou direcionar essa solução, né? Até mesmo os centros de custos que você tem, qual é a porcentagem que você aporta para o P&D, que é Produto de Desenvolvimento, qual a porcentagem que você aporta para o RH, Recursos Humanos, vai mudar de acordo com o propósito da tua empresa. Se tu tiver um propósito, que é o caso só, exponencializar negócio, então eu vou focar só em O EBITDA, RH. resultado financeiro, menos cultura e realmente em injeção de capital. E talvez a gente não faria esse negócio das startups. Talvez a gente faria só um único modelo de negócio para fazer EBITDA e vender rápido, que é o que a maioria das startups hoje, o modelo que elas fazem, né? Então, primeiro vem o propósito, depois vem a visão, né? A visão é uma projeção do que você quer ser a partir daquele propósito. E ela não é tangível, ela é meio impressionista, sabe? Aquele quadro impressionista, que é aquele quadro meio borrado, mas ele dá uma visão do que é. Quando você enxerga ele, você consegue saber, de repente, se é um barquinho no meio do mar e tal, você consegue ver um barquinho, você vê uma pessoa, só que não é uma pessoa perfeita, não é um barquinho perfeito, é tudo meio misturado, ela dá uma impressão do que é. Então, quando a gente fala da visão da Builders, a gente criou uma visão de 10 anos, no primeiro momento, né? Do que a gente queria alcançar com esse propósito. Embaixo, a gente colocou os pilares culturais, né? Ou seja, o que é uma pessoa builder, né? Porque uma coisa ela tem um porquê, outra coisa é o que define a pessoa builder através, né, de atitudes, comportamentos e tudo mais. Então a gente tem lá, por exemplo, a pessoa builder é uma pessoa comunicadora, é uma pessoa que ela tem uma visão holística, ou seja, ela não pode tomar uma decisão com um viés único dela, ela tem que pensar no que o gestor está falando, no que a empresa está querendo atingir, no que a Builders quer com esse projeto, ou seja, são uma sequência, né, de fatos para você ter uma visão holística para você tomar uma decisão. Hoje a gente tem aproximadamente, se não me engano, são 12 pilares, né, eles têm uma descrição, e, inclusive para a gente tangibilizar esse pilar de uma forma operacional no dia a dia, o nosso programa de cotistas, ele é em cima dos pilares. Ou seja, quando a gente traz um sócio para a mesa, a gente tem avaliações, a gente entende quem é a pessoa consultora, quem é a pessoa comunicativa, quem é a pessoa que tem a visão holística, a pessoa construtora que realmente coloca coisas em produção, produtos, projetos. E avaliando essas pessoas nessas categorias, a gente dá awards, né, que é como se fosse um prêmio de cotas da Builders pela performance dessa pessoa, né? Aí a gente vai trazendo mais Builders com esse comportamento que apoia a visão e que apoia a nossa cultura. Mas, obviamente, isso tudo daqui que eu tô falando é uma estrutura de inspiração. E é uma convergência de comunicação para a gente conseguir tocar um negócio, né, em conjunto, com o mesmo viés, com a mesma visão, propósito. Agora, embaixo existem as arquiteturas corporativas para isso realmente virar um plano estratégico,
tático e operacional. Ou seja, eu vou desmembrar essa minha visão em objetivos claros. Ou seja, eu preciso saber o que eu tenho quais produtos que eu vou criar, como que eu vou criar esses produtos, que objetivos que eu quero ter de nicho de mercado que eu quero atingir, receita e tudo mais. Aí que são os objetivos do calendário, do ano e tudo mais. E, e depois dos objetivos, é o como eu vou entregar esses objetivos, que aí são as minhas ofertas e as minhas capabilities, né? É a maturidade de cada uma delas. Uma capability, por exemplo, é o financeiro, a máquina de vendas e tudo mais. Isso tudo faz parte do que a gente chama do fulfillment da oferta, de tudo aquilo que eu tenho que entregar porque eu estou vendendo. Se eu estou vendendo um projeto de software, ou seja, todas as capabilities empresariais, desde a comunicação com o meu cliente até o meu faturamento, ele tem que estar alinhado com o modelo de software que eu estou vendendo para aquele meu cliente final. Se eu estou vendendo um produto como serviço, da mesma maneira, todas as suas capabilities têm que estar alinhadas com produto como serviço. As estruturas são bem diferentes, né? E para cada produto, ela tem estruturas de capabilities diferentes. Então, essas estruturas corporativas, elas são super importantes, porque é aqui, né, que a gente consegue traduzir esse viés de intenção e de inspiração em algo realmente estratégico, tático, operacional. A gente costuma dizer que a nossa intenção quando a gente está nas empresas para fazer projetos de transformação é clarificar, realmente traduzir as intenções estratégicas da empresa, ou seja, como você desenvolve a sua lógica de negócio, qual é o seu modelo de negócio, né? Quais são os seus nichos, quais são os KPIs que você quer atingir, para daí a gente criar táticas, que são hipóteses de como a gente vai conseguir, e aí vem uma grande diferença do mercado, né? Que aí que eu chamo de dor do mercado. O mercado, ele tem que desenvolver projetos e resultados de alguma forma. E como o mercado faz isso atualmente, né? Eles têm uma questão de planejamento estratégico anual, e que é o que o Potter fez lá atrás, os livros do Potter, mas quando ele criou o planejamento estratégico, ele criou numa indústria que não tinha muita alteração por ano, 12 a 20% por ano, que era a indústria petroleira. E o planejamento estratégico, o que ele faz? Ele define aonde você quer chegar naquele ano e como você vai chegar naquele ano. E o como dele, ele libera budget, orçamento para as áreas. Então você chega para o marketing e fala, ó, você tem esse orçamento, e o marketing vai definir com esse orçamento quais projetos ele vai cumprir. Time de produto, quais projetos ele vai fazer para chegar naqueles objetivos. Qual que é o problema disso? O problema disso é que você, antes de ter testado, antes de ter validado os dados do mercado, a sua base, você começa a criar projetos. A gente chama isso de coisas, né? Você começa a criar coisas que vão resolver o problema ou coisas que vão atingir o objetivo. Só que e se essa coisa estiver errada? E aí que é a grande questão que a gente traz. Uma empresa ela não deveria focar em projetos e coisas. Ela deveria focar em qual resultado que eu quero atingir. E o budget, ele teria que ser alocado, na nossa visão, para o resultado. Ou seja, eu quero crescer a minha base por mês em 200%. Cada mês eu tenho que dobrar de tamanho. Isso é uma expectativa de resultado. Em vez de eu criar, por exemplo, então para fazer isso eu vou criar um aplicativo da mente comunicativa e esse aplicativo vai estar engajado com os meus clientes, vou ter os podcasts lá e tudo mais, vai ter inteligência artificial, aí você modela isso tudo bonitinho e você começa, aí você bota um budget para isso. Então eu vou gastar R$ 1 milhão para fazer isso, vou contratar a empresa tal, XPTO, vou fazer funil de vendas e tudo mais. Qual que é o problema? Se você fez isso simplesmente da sua cabeça, só porque você tem que atingir um resultado, mas você não validou isso, você pode estar apostando na coisa ou no projeto errado, no projeto que vai levar você para um faturamento menor, para não atingir o resultado. Muitas vezes você pode atingir até parte daquele resultado com essa iniciativa, mas se você tivesse parado antes de tudo, olhado, olha, esse é o resultado que eu quero atingir, como eu posso atingir esse resultado da melhor maneira? E aí você olha os sinais evidentes do mercado, evidentes, faz o benchmarking de todo mundo que já faz com sucesso aquilo que você quer fazer. Trazendo esses dados todos, você pode experimentar na sua base algumas hipóteses de solução para dobrar a sua base, né? E aí podem ser campanhas de marketing, fake feature, em diversas outras maneiras de testar isso para você conseguir um dado. Um experimento que mostra, olha, talvez essa solução aqui ela possa fazer eu chegar lá. E aí você vai pegar parte daquele budget que você alocou, fazer esse experimento, se ele trazer um resultado, opa, vou botar mais verba nesse experimento. E você vai aumentando aquele experimento. E aí talvez você tenha 2 ou 3 experimentos em conjunto andando e você alimentando eles com aquele mesmo budget. Em algum momento, um deles pode cair e ser trocado por outro experimento. Ou seja, você não se apegou a criar o aplicativo da mente comunicativa. Porque se você tivesse lá atrás se apegado e envezado para criar o aplicativo, você teria uma equipe de software, de marketing, de produto focado ali. E para você pivotar isso é muito mais difícil. Porque qual é a sua alternativa? Uhum.
Provavelmente você não tem. Essa é o seu carro-chefe, você apostou todas as suas fichas ali. Então a gente costuma trazer isso bastante para os nossos clientes, né? Que, beleza, eu tenho que ter inspiração, eu tenho que ter um plano estratégico. Mas a hipótese de solução para a gente resolver isso é que esse plano estratégico ele seja curto e ele seja em ciclos pequenos, de experimentação e testes. Ou seja, não quer dizer que eu não tenho que fazer esse planejamento estratégico, é pelo contrário. Não funciona eu fazer um planejamento estratégico no ano. Funciona eu fazer diversos mini planejamentos para cada oferta que eu vou fazer, para cada capability que eu vou fazer, e você avaliando a sua evolução por meio dos KPIs, né? Na Builders a gente criou estruturas que a gente chama de estruturas de valor, né? Que seriam value streams. Então, eu tenho, por exemplo, a minha máquina de vendas. Ela é um value stream. Então, ali eu tenho time de marketing, comercial, jurídico, operações, cuidando do valor que eu quero para aquela estrutura. Qual o valor da máquina de vendas? É trazer propósitos comerciais e clientes alinhados com os serviços que a gente produz, né? Ou seja, a gente tem que ter esse match, né, de nicho, de oferta e convergir dentro de um funil de vendas. Isso é um value stream. Eu tenho o value stream de pessoas, né, que é de talentos, o de ofertas. O value stream de ofertas, por exemplo, a gente olha lá que ofertas estão em garagem, que ofertas estão no modelo de dor ou problema, validação de problema, que ofertas já estão na escala, né? Ou seja, aquilo que eu posso escalar. E por que é interessante você ter isso? Porque você tem vários vieses que você tem que analisar na oferta para você escalar. Ou seja, não é só o viés se eu estou vendendo muito, eu vou escalar essa oferta. Por quê? Imagine que se você analisar qualitativamente essa oferta, ela traz uma dor ou um prejuízo para o seu financeiro, ou um passivo para o seu jurídico, por exemplo, de responsabilidade, de imagem, coisas que você não viu. Né? Isso tudo é importante para o empreendedor. Né? Ele pode criar um passivo jurídico que depois ele pode ser processado e perder tudo aquilo que ele ganhou. Ou seja, se você escalar sem olhar todas as variáveis de fulfillment da sua oferta, você pode escalar um problema. E essa é a grande questão. Assim, a gente tem que saber o que a gente está escalando. E às vezes só a receita ela pode te dar um falso positivo. Pode ficar super animado. Pô, eu vendo muito isso, todo mundo compra, então agora é botar no marketing e escalar no meu funil. Não necessariamente. Então, quando a gente olha uma oferta, a gente tem vários vieses. O qualitativo, o do market fit, o fulfillment das capabilities, se tem convergência com os nossos objetivos estratégicos, porque pode ser que eu tenha feito uma oferta que ela vai contra a minha visão. E eu só vou descobrir isso de repente testando. Ela pode, talvez, fazer mal para a minha base de cultura. Ou seja, eu posso ter uma oferta que está sendo pesada para as pessoas executarem, por exemplo. Né? Posso estar tendo um ótimo resultado financeiro, posso estar tendo um NPS legal com o meu cliente, mas quando eu estou vendo o NPS interno das pessoas, elas estão com insalubridade, por exemplo. Né? Então, tudo isso E é aí vai contra importante. o seu Exato. propósito. Vai contra o meu propósito, que é exponencializar pessoas e negócios. Então, por isso que o propósito é tão importante. Porque toda decisão de negócio, você tem que perguntar para o seu propósito se aquilo que é atemporal, né? Se aquilo faz sentido naquele momento. Vamos dizer, por exemplo, que a Builders, ela vire uma empresa de 2 pessoas. O propósito é o mesmo. Ou seja, como que a gente vai exponencializar novas pessoas para exponencializar negócios. É realmente atemporal, né? Muito bacana. Gente, a gente teve uma super aula agora. Espero que o pessoal tenha aproveitado aqui os empreendedores, quem quer começar a empreender também. E eu também já fui tendo vários insights por Boa. aqui. Então, olha como é importante ter a estrutura primeiro. Exato. E eu trago isso para o pessoal que me acompanha também da comunicação. Às vezes a pessoa vai dar uma palestra super importante e ela quer ir no improviso. Gente, para, estrutura, veja como está a sua mensagem. Exato. Isso é super importante. E conta mais também para o pessoal dessa parte da comunicação. 2 pontos, na verdade. A importância da comunicação para quem está empreendendo, Uhum. para os founders, por exemplo, para os líderes, e depois a comunicação dentro da empresa, com os times, para as pessoas te entenderem. Perfeito, perfeito. Antes de falar dos times, etc e tal, você falou de comunicação, o quanto que é importante a gente se preparar para uma palestra, entre outras coisas, né? Eu fiz a palestra recente do Apix, né? Eu fiz uma preparação de tópicos, treinei algumas vezes, mas eu não tive tempo suficiente, né, para fazer testes da palestra com o público, que é realmente uma boa prática, né? Você Sim. fazer um teste com um público pequeno e tudo mais. E eu só consegui me ver fazendo a palestra no ao vivo. Depois que eu fiz, eu vi o vídeo. E eu vi que uma coisa assim que eu errei drasticamente em toda a palestra foi a respiração. Né? Eu respirei muito forte em todas as pausas. Eu vi também que eu corri um pouco contra o tempo. E eu ficava falando rápido e puxava o ar. Falando rápido e puxava o ar. Toda vez que eu vejo agora, eu fico, putz,
poderia ter feito os testes. Você me chamou, né? Algumas vezes. E eu não Eu fui. fiquei no pé dele. Exato. Mas quando a gente está falando para a empresa, eu acho bem legal esse ponto, né, de comunicação. Inclusive, a gente teve um time bem grande, que hoje é o time da BXP, que é o nosso time, virou uma startup de experiência, mas no começo era um time de comunicação e audiovisual da Builders, né? Porque a gente chegou exatamente nesse ponto, né, de como que a gente consegue passar essas mensagens de visão, de propósito, de objetivos. Eu só vou fazer um parênteses, eles são ótimos. Essa arte, eles que criaram, então. Exato. BXP Rules. E foi bem interessante que a gente criou uma hipótese que a gente tocou por uns 2 anos, bem legal, que é como se fosse um jornal da empresa, né? Então a gente tinha ali toda semana uma edição que a gente chamava de Strategy Day, né? Onde a gente abordava o que aconteceu no mês, e não só o que aconteceu no mês, a gente sempre trazia elementos da visão, dos objetivos, da cultura, para aquilo ficar sempre na cabeça das pessoas, para a gente inspirar e alinhar a visão e o propósito estratégico da empresa de forma contínua. E o outro era o BNews, né? Que era um jornal também trazendo as pessoas para perto do ponto de vista mais pessoal também. Tinha questões ali mais relacionadas à comédia, coisas engraçadas e tudo mais. A gente chamava alguns builders também para participar, a gente estava no auge da pandemia, todo mundo em home office, né? E o BNews foi muito bom para aproximar. Porque tinham diversos quadros, assim, às vezes de quiz, com 3, 4, 5 builders, ou era uma entrevista direta com a Marília Gabriela, que o Felipe fazia. Muito engraçado, inclusive. O Isaac também fez uma vez. Mas eu acho que assim, a empresa ela tem que sempre pensar na comunicação e formas de comunicação. Como que eu vou conseguir distribuir isso? Está chegando na ponta, mas isso tem que ser validado, né? Uma coisa que a gente fazia em todos os nossos eventos de comunicação é gerar o NPS, é mandar os formulários de texto aberto para a gente entender o que as pessoas entenderam da nossa comunicação, como que elas perceberam essa comunicação. Isso realmente está ajudando ela na jornada builder, né? Porque eu posso estar fazendo a comunicação errada, eu posso fazer uma comunicação que pode desestimular essa pessoa. E nessas nossas pesquisas, a gente já pegou muita coisa. E toda semana a gente pegava os feedbacks e construía algo já sanando as dores do que as pessoas colocaram. Olha, aqui você ou teve a comunicação ruim, falou baixo, falou alto, etc e tal, ou você falou algo que a gente não entendeu, você falou muitos termos e muitas siglas e não tá muito, enfim, não tá nítido para as pessoas o que elas têm que fazer, nem todo mundo tem esse tipo de background de empreendedorismo. E a gente, putz, então talvez a gente tenha que fazer um beabá de empreendedorismo. Aí a gente fez uma sériezinha do Strategy explicando o que é MMR, o que é Valuation e tal, até botando cálculos assim, mostrando de forma Deixaram bem as lúdica. siglas no Notion também. Deixamos as siglas no Notion. A gente tem um time de comunicação que faz essa arquitetura realmente da comunicação. Inclusive, agora a gente está dentro dos value streams, né? Deixando de uma forma bem dinâmica como eles interagem com os fluxos de valor da empresa, né? Como que eles atingem esses KPIs e como eles retroalimentam esse processo de forma contínua. Porque é os value streams que mantêm o planejamento estratégico alinhado. E a gente diz que é basicamente a execução do planejamento estratégico de forma semanal. Então a gente sempre está executando esse planejamento estratégico, revisando ele toda semana em todos os fluxos de valor da empresa. Então é planejamento estratégico contínuo mesmo, né? E do ponto de vista do founder, né? A gente sempre fala que tem do founder, do CEO ou diretorias, né? A gente sempre fala que tem esse peso, né? Assim, você precisa realmente, além de clarificar as questões e ter arquiteturas, ter comunicação, ter algumas iniciativas, você também, pessoalmente, precisa falar com as pessoas, seja no one-on-one, seja nos grupos de trabalho, para conseguir, às vezes, muitas vezes no relacionamento pessoal mesmo, para inspirar aquela pessoa, mas muitas vezes para resolver o problema, né? Você se colocar ali como um facilitador, porque o empreendedor, ele conhece todas as engrenagens da empresa, né? E muitas vezes ele pode ser esse facilitador, que consegue impedir, tirar um impedimento que a pessoa ela não está entendendo para onde que ela vai, como que ela vai, o que ela pode fazer. O empreendedor ela pode estar sempre ali olhando de forma holística esses problemas e ajudando essas pessoas, essas engrenagens, né? Eu tento atuar com essa comunicação bem distribuída, né? Que é indo nos pontos, conversando com as pessoas, com as diretorias, nos grupos de trabalho e tentando facilitar, né? Acho que o empreendedor ele não tem que dar ordem, direcionar, comando e controle. A gente é muito contra comando e controle, né? Por mais que a gente é a favor de controle, porque controle é ter informação. Controle é você ser organizado. Isso é super importante. O que a gente tem que tirar do comando e controle é o comando. E transformar, trazer nas pessoas, né, o ownership para que elas possam ser o próprio comando. Porque uma vez que elas entendem o propósito, os objetivos, né, e sabem a capability que ela tem que executar, se eu sou uma pessoa de marketing, do jurídico, etc e tal, eu já sei para onde que eu tenho que ir.
Agora eu tenho que inspirar essa pessoa a ter o próprio comando. Agora ela tem que tomar as decisões dela, tomar os próprios riscos para conseguir ter sucesso no negócio. Isso que a gente fala que é um builder, né? É a pessoa que realmente consegue construir de ponta a ponta valor para a empresa ou para os clientes, né? E é o que eu sempre trago aqui para o pessoal também, a comunicação do líder tem que inspirar as pessoas. Perfeito. E olha como tem a ver com o propósito da Builders também. Então foi uma honra poder trabalhar com vocês no Nossa, pra período. gente também, total. Aprendemos bastante de comunicação. E a comunicação de fato, a gente colocar o pessoal para fazer mastigação selvagem. Exato. Foi divertido. Inclusive aquele planejamento estratégico, né, presencial que a gente fez foi um kickoff, né, da Sim. Builders no ano que você esteve presente com a gente, foi bem legal. E é um rito que eu acho muito importante para todas as empresas, né? Esse momento mais descontraído, o momento que as pessoas não estão com uma roupa executiva. Às vezes eu tava palestrando lá de chinelo, né? Depois de cair na piscina. E isso é importante também, a questão humana, né? Que a gente fala, pessoas e negócios, né? Então a gente não pode ser só executivão e falar formal e tudo mais, só KPI. Não, quem trabalha no nosso time são pessoas, né? E as pessoas precisam ser tratadas como pessoas, precisam ter liberdade de ser pessoa, de falar informalmente, não precisa ter esse respeito corporativo todo. Então a gente desmitifica algumas coisas assim, e esses momentos de estar presente juntos em locais que não são a sua empresa, né? Em hotel e convenções, e para alinhar o planejamento, para alinhar as intenções estratégicas é super importante. E é ali também que as pessoas treinam a fala, né? Você lembra no planejamento que tanto você, né, deu ali palestra pra gente de como a gente se comunicar bem e tudo mais, mas como muitos empreendedores ali que eram de primeira viagem fizeram pitch pela primeira vez ali no planejamento, né? Então, isso é importante exercitar. Teve pessoas na Builders que elas se encontraram pessoas comunicadoras, que elas não sabiam que elas eram pessoas comunicadoras. Depois de começar ou a palestrar, fazer pitch day e tudo mais, a pessoa despontou, né? Olha como a gente tem que experimentar as coisas para saber se a gente gosta. Exatamente. Às vezes as pessoas me procuram e falam, Letícia, mas eu morro de medo de falar em público, isso realmente é uma coisa que eu não quero desenvolver. E às vezes a pessoa vem, começa a mentoria e de repente ela tá palestrando, tá falando em público. É que nem Exato. você falou lá atrás que queria ir para a área de humanas. Sim, Mas começou a aprender sobre tecnologia, se apaixonou e estamos exatamente. aí. Exatamente. E converge, né? Assim, Sim. tecnologia converge muito para pessoas, né? E eu acho que tem o elo agora, né? Falando dos hypes, né? Vamos falar de tecnologia, né? Que Sim. é o como a gente consegue exponencializar isso hoje, né? Porque, querendo ou não, fazer todo esse processo, ele tem um certo trabalho, ele é moroso, né? A arquitetura corporativa, né? Que é a matéria que trata você realmente traduzir as intenções estratégicas da empresa, né? Nessas arquiteturas de negócio, como eu falei, né? O modelo de negócio, o produto, o nicho e tudo mais. É super importante, mas existe uma dificuldade muito grande em orquestrar isso no dia a dia, né? Para a gente garantir que realmente aquilo que a gente está entregando é aquilo que a gente planejou, entre outras questões, né? O time tem muita dúvida no dia a dia, da estratégia, da distribuição do produto, da venda e tudo mais. Então, hoje, com inteligência artificial, né? A gente tem uma oportunidade muito grande de trazer alavancas para essas pessoas conseguirem ser mais proativas com informação em tempo real. Acho que essa é uma questão muito grande, né? Tem diversas empresas, né? A Builders também, fazendo agentes de inteligência artificial para resolver esses problemas. Nesse momento mesmo, a gente está na garagem desenvolvendo alguns agentes, tanto o agente RH, Builder, padrão, para resolver as questões comuns, né? De perguntas e respostas que você tem. Qual que é o meu dia de pagamento? Qual que as minhas férias? O padrão. Outra questão é você ter um bot mais focado na sua oferta. Ou seja, aquele bot, aquela inteligência artificial, ela conhece profundamente o serviço de transformação digital, ou o BuildFlex, que é um produto no-code, e por aí vai. E aí você consegue ajudar os programadores, os desenvolvedores, os POs, o gestor estratégico no dia a dia com informações, né? E a grande questão é você alimentar essa inteligência artificial com as informações do dia a dia. Ou seja, o que está acontecendo hoje com o teu cliente, com o teu produto e tudo mais. Você consegue alimentar essa inteligência e essa inteligência retroalimentar insights para o teu time replanejar o produto, melhorar uma dor e até auto-atender o cliente muitas vezes também, né? No BuildFlex mesmo a gente colocou agora, que é uma plataforma que constrói processos de negócio back-office, né? Tipo processo jurídico, processos de pessoas, contas a pagar, a receber. A gente colocou um chat lá para a pessoa perguntar como ele cria esse processo e não só isso. O BuildFlex ele traz para ele o processo que ele perguntou, como seria, e se ele falar, putz, eu concordo com esse processo, ele cria automaticamente o processo para ele conseguir
desenvolver ali o processo corporativo, né? Então, essas alavancas de inteligência são muito importantes. Eu entendo que a gente está num momento de revolução dos modelos de negócio. Eu acredito que os modelos de negócio nos próximos 2 anos, eles vão ter que mudar, obviamente, em diversas alavancas, né? Sejam as corporativas ou seja a própria oferta. Como você distribui, como você vende, como você comunica, vai mudar. Porque você vai ter que colocar agentes de inteligência para conseguir trazer uma escalabilidade para o teu negócio. E quando a gente fala em comunicação, exponencializa muito a comunicação, né? Porque eu consigo pegar até no caso da inteligência artificial, a gente consegue até se clonar agora, né? Clonar o nosso tom de voz, a gente consegue Pois é. clonar as nossas intenções estratégicas, os nossos objetivos e para trazer isso de uma forma mais escalável. Eu não consigo fazer call o tempo inteiro, estar presente o tempo inteiro com as pessoas, mas talvez uma inteligência artificial ali consiga informar essas questões mais corporativas, ela vai estar presente 24/7 ali para ajudar. E o outro ponto mais disruptivo, a gente também está criando ali com o Context Flow na Builders, na garagem da Builders, é uma plataforma para criar fluxos de inteligência que não são só esses fluxos de inteligência de chat, né, que você pergunta e responde, mas coisas mais proativas também, coisas que vão estimular os builders e vão perguntar aos builders, né, sobre o processo, sobre o valor, sobre a entrega e ajudar no desenvolvimento da capability do dia. Eu sou uma pessoa desenvolvedora, então eu estou construindo um código, aquele bot pode me ajudar a construir junto comigo, entre outras questões. E a gente também está criando inteligência que cria inteligência, ou seja, essa inteligência ela tem um objetivo. E aí, a partir daí, imagina que ela precise consultar alguma coisa na internet, imagina que ela precise ver uma imagem, identificar os padrões dessa imagem para dizer o que essa imagem representa, para daí eu tomar uma decisão. A gente está dando o poder para ela criar os próprios agentes de inteligência. Em vez da gente ficar criando agentes para responder para a gente, dá autonomia para a inteligência artificial criar os próprios agentes que ela achar necessário para cumprir um fluxo de negócio do cliente, né? Então, e isso assim é apenas o começo, né? A gente, obviamente, não é o começo, né? A gente vê um processo muito forte de inteligência artificial de 2017 até aqui, quando teve um modelo que foi lançado no mercado, que foi o modelo de Transformer, que é basicamente o seguinte: todo mundo criava modelos de inteligência artificial, mas cada um criava da sua forma. E geralmente esses encontros de especialistas de inteligência artificial eram encontros muito complexos, porque cada um tinha uma arquitetura totalmente complexa, modelos matemáticos e tudo mais, e era bem difícil você assimilar um modelo. E em 2017 eles criaram um modelo homogêneo, como se fosse um padrão para se criar modelos de inteligência artificial, né, que é chamado de Transformer. E depois de 2017, todos os modelos eles foram criados nesse padrão. E aí isso ajudou a exponencializar, né? Ou seja, eles padronizaram a comunicação. Eu ia falar isso. Exato. De como se cria um modelo de inteligência. E isso foi a virada de chave. Tudo que veio de GPT, do Google, DeepMind, tudo que aconteceu depois disso, veio por causa desse paper, veio por causa desse padrão de comunicação homogêneo, para que todo mundo, em qualquer lugar do mundo, eu crio um modelo de inteligência artificial, quem está na Austrália vai entender o que eu fiz, vai saber ler o que eu fiz e vai conseguir reproduzir. E o que foi construído também é construído de uma forma muito parecida, em blocos pré-concebidos, né? Aqui é o bloco onde você vai colocar a informação, aqui é o bloco onde você vai processar a informação, aqui é o bloco onde você vai dar o output pro teu usuário final, né? Seja um chat, seja um reconhecimento de imagem, seja qualquer tipo de modelo de inteligência artificial, né? Olha que interessante. Então, melhorando a comunicação, melhorou a tecnologia, que melhora a comunicação Exato. e assim. Exato. Eu acho que assim, o trabalho de tecnologia ele é um trabalho de comunicação. Totalmente, né? Se a gente for lá para o histórico da tecnologia, a internet ela é um protocolo de comunicação. Assim, por exemplo, a gente tem. Todo mundo lidar com protocolo, né? O correio é um protocolo. Você tem ali onde que você bota o remetente, o endereço, etc e tal, e todo mundo sabe se comunicar por meio daquele protocolo. Comunicação analógica universal, né? A internet é exatamente esse protocolo como o correio, só que de uma forma descentralizada e digital. Você tem exatamente ali onde é que você bota o seu endereço, aonde que você que é o seu IP e tudo mais, os headers, que são as suas chaves de autenticação, e o body, que é onde você coloca a informação que você quer trazer para aquele usuário, né? Então, se você vê internet, inteligência artificial, blockchain, né, que veio as criptomoedas, NFTs e tudo mais. Eu já ia te perguntar também quais as próximas tendências. Exato. Tudo isso é comunicação. São protocolos para se comunicar. Inclusive, não sei se você já viu a série do Spotify. É bem interessante. Eles estão construindo lá o Spotify, né? E eles, em algum momento, eles se deparam com uma dor.
que o protocolo padrão da internet, no HTTP padrão, não ia ajudar eles a construírem uma plataforma que você consegue ouvir música em tempo real. Porque o protocolo da internet, ele meio que ele exigia naquele momento, né, que você tivesse todas as informações do streaming de áudio para você reproduzir o áudio. Então, meio que você ficava fazendo o download daquilo. Quando você terminasse de fazer o download do pacote, você pode executar aquele pacote. Antes do Spotify, você deve ter usado diversos outros aplicativos de música, de MP3, baixando, etc e tal. Os que eram online, você apertava play, ele ficava no buffering ali, né? Aí ficava um tempinho no buffering, depois ele rodava, e às vezes no meio da música parava de novo, porque deu uma oscilação de internet. O Spotify ele ignorou isso. Ele falou: e se a gente criar um protocolo de comunicação que não espera eu baixar todos os pacotes? O que vai aparecendo, eu vou jogando e o usuário vai escutando. Será que eu vou perder muito na qualidade da música? Aí eles testaram e eles viram que não, que quase não é perceptível ao nosso ouvido a gente mandar partes daquele streaming. E isso que acontece. No começo da música, muitas vezes você não tá ouvindo a música na qualidade total. Sabendo, obviamente que hoje em dia eles já cachearam essa informação, é muito mais fácil. E a internet também é muito mais rápida agora, né, do que era quando o Spotify foi lançado. Mas a grande questão é, ele não espera, ele mudou o protocolo de comunicação para atender uma demanda de negócio, né? Aliás, uma super dica pro pessoal assistir. Exato, uma série muito boa para Eu achei bem legal. empreendedorismo, muito legal mesmo, tanto como ele empreendeu, como ele construiu a primeira, e depois, com a venda da primeira, ele foi construir o grupo de empreendedores que construiu o Spotify, mas olhando para a dor de mercado que ele sabia resolver, né? Acho que essa que é uma questão muito importante. E você me perguntou das tendências, né? Assim, a inteligência artificial, para mim, é a tendência número um, mas algumas perderam o espaço, mas nem tanto, né? Que aí o metaverso perdeu bastante o espaço, né? E as NFTs, né, que se não me engano foi a palavra-chave de 2021, né, se não me engano, mais badalada, né? Perdeu bastante o espaço, mas está voltando com uma roupagem bem mais corporativa e bem mais forte quando a gente fala de criptomoedas também, né? Que é o caso da BlackRock, né? O presidente da BlackRock recente, ele falou que o Bitcoin é um certo tipo de proteção, né, contra a inflação, contra as questões políticas e monetárias mundiais, né? Ou seja, e realmente é uma proteção. Né? E você vê isso pelo quanto que o Bitcoin ele tem evoluído, né, em valor de mercado nos últimos meses, né? E não só olhando criptomoedas, quando a gente olha um NFT, né? O NFT, ele basicamente é algo que te dá a posse, né, digital sobre alguma coisa. Vamos pegar, por exemplo, sei lá, o cartório, né? O cartório, ele é como se fosse um agente NFT, né? Porque você tem um imóvel, você quer passar esse imóvel para mim, a gente tem que ir lá no cartório para você passar aquela propriedade. O NFT, ele substitui isso, basicamente. Ele é um registro digital que você tem uma propriedade ou direito sobre algo. O direito pode ser até de entrar no evento, por exemplo. Você tem o direito de entrar naquele evento, de acessar aquele espaço, de falar com aquelas pessoas, ou de ganhar um item exclusivo. Isso tudo, o NFT veio para conseguir registrar isso de uma forma que a gente consiga realmente ter o registro de quem tem a posse, para onde que essa posse foi e tudo mais. Aí você pode perguntar, pô, mas a internet já não faz isso? A internet faz isso, mas ela tem pontos falhos, né? Ou seja, imagine que eu chegue, um hacker ele invada um banco de dados e ele altere lá que a posse do seu imóvel é minha, na verdade. Como é que você vai provar que foi um hacker que fez isso? No caso do blockchain, isso não é possível, né? A blockchain ela tem uma proteção de segurança que o registro que ele está ali ele é inalterável. Então ele é a tecnologia mais propícia para você realmente armazenar informações que não vão mudar. Né? E, inclusive, muitas informações no mundo, elas deveriam ser blockchain. Né? Informações, por exemplo, do governo, a sua identidade, o seu CPF, ou, por exemplo, uma informação sobre passagem de avião. Né? Se você transforma isso em um bloco, um blockchain mesmo, uma chain, você não tem como ninguém alterar aquilo, não tem como ninguém tirar o seu direito ao assento daquele voo, né? Porque ele é seu. Né? Então isso é bem interessante e também o direito de você passar isso adiante caso o contrato permita isso, né? Que é revender o NFT e tudo mais, né? As pessoas fazem isso muito com itens, com direitos e por aí vai. Mas eu acredito que tem muitas experiências que vão vir a partir daí. Tanto experiências de entretenimento, eu acredito que o NFT ele tem esse poder de conseguir trazer para perto os fãs, seja de clubes de futebol, seja cantores, entretenimento mesmo comum,
através de experiências, né? Então, vamos dizer, por exemplo, que você é um torcedor do Corinthians, né? Então, como torcedor do Corinthians, e os torcedores do Corinthians são fanáticos, né? Eles, o que ele mais queria na vida é, de repente, conhecer um jogador, é ganhar uma camisa de jogador, um meião, um calção, seja o que for. Imagina pra ele, ele já vai no estádio, ele vive aquilo e gasta dinheiro. E imagina se ele conseguisse ter acesso a isso através de NFTs, porque todo jogo de futebol os jogadores, eles recebem itens ali. Os itens, no caso do Corinthians, é da Nike, né? Eles recebem o kit pra jogar aquele jogo. No próximo jogo já é outro. E o que acontece com aquela roupa? Hoje, muitas vezes, sei lá, o jogador ele deve dar aquilo, vai pra algum lugar do clube e é um valor perdido. Porque aquilo tem uma história. Aquele jogador jogou com aquela camisa naquele jogo, ele fez gol, ele fez passes e tudo mais. E se aquilo fosse comercializado pelo clube de futebol como um NFT para os fãs? Ou se aquilo fizesse parte de um plano de fidelidade para os sócios torcedores. E aí você consegue passar a propriedade exata e não vai ser aquele pitch de eu tenho uma camisa no meu guarda-roupa que foi do jogador fulano de tal. Qualquer um pode falar isso. Mas agora, se eu tenho um NFT digital que comprova isso, é diferente. Né? Ou seja, eu não tenho só a camisa, eu tenho um NFT associado a essa camisa que comprova que essa camisa era do Cássio. E foi do jogo XPTO. E eu ganhei isso na promoção do Corinthians e o Corinthians me passou esse NFT. Agora, para eu vender essa camisa, o valor é muito maior. Porque eu tenho como comprovar toda essa história e eu tenho como passar o direito dessa camisa para outra pessoa. Então, é só para elucidar experiências que podem vir através ali dos NFTs, né? Mas eu acredito que quando a gente unir toda essa questão de inteligência artificial com o blockchain, que traz segurança, direito de propriedade, etc e tal, a gente vai conseguir realmente construir algo muito interessante. Vou falar num tema polêmico, por exemplo. A inteligência artificial generativa, ela usa, né, textos da internet, ela usa músicas, vídeos, diversas coisas que são protegidas por direitos autorais para gerar outputs para usuários. Diversas empresas já foram processadas, Stability AI, OpenAI e tudo mais. Como que a gente resolve esse problema? Uma das formas da gente resolver esse problema é com blockchain. Se a gente tivesse um registro de todas as pessoas que criaram um conteúdo numa chain, por exemplo, você fez um post no Instagram, por exemplo. Imagina se isso vira, o seu post no Instagram vira um item lá na chain do Instagram. O que você compartilhou, ou tudo que você produz, né, no seu site, etc e tal, se tudo fosse estourado numa chain, a empresa que está usando os seus NFTs para treinar a inteligência artificial, para gerar um output para o usuário, ela teria que te pagar royalties. Se tem esse registro, a gente consegue fazer isso ainda automaticamente. Então, inclusive tem fundos que foram criados de investimento para aportar em empresas que estão lançando iniciativas de inteligência artificial com blockchain, né? E justamente para resolver esses tipos de problemas, né? E dar escalabilidade para o negócio. Porque o blockchain ele tem um negócio muito legal, que é a descentralização também das coisas e da propriedade, né? Porque o que acontece? Imagina, vamos pegar um banco, né? Hoje, se eu quiser te transferir um dinheiro, eu vou chegar aqui, vou fazer vamos falar da transferência normal. Vou fazer um TED para você. Fazer um TED, que é porque o Pix é Banco Central já, né? Mas eu vou fazer um TED para você. Essa minha informação vai sair do meu celular para o servidor lá do Bradesco, por exemplo. O Bradesco que vai fazer essa operação, ela vai tirar um dinheiro da minha conta e ela vai botar um dinheiro na sua conta. Ou seja, ela tem o direito sobre as nossas informações. As informações não são nossas, basicamente. Ela tem o direito de fazer tudo. E qualquer outra plataforma do mercado, Instagram e tudo mais, todas são assim. Se eu te mando uma mensagem no Instagram, ela primeiro vai para os servidores do Instagram e o Instagram pega e te manda a minha mensagem. E sempre funciona dessa forma. Com o blockchain, as pessoas falam diretamente. Se eu vou te passar um Bitcoin, eu estou passando um Bitcoin da minha carteira para a sua. Se eu estou te transferindo um NFT, eu estou transferindo um NFT meu para sua carteira de NFTs e por aí vai. Ou seja, a gente tira o intermediário do meio. Por isso que falam que é uma proteção, muitas vezes, até contra questões políticas, né? Por exemplo, se você tiver seus recursos em Bitcoin, a justiça não vai conseguir apreender os seus bens. Porque só você tem aquela chave, só você sabe qual é a sua carteira e tudo mais. Então tem uma questão de descentralização, né? Inclusive eu falo, putz, o sistema eleitoral perfeito seria um sistema eleitoral através de blockchain. Porque imagina, você ter a segurança absoluta que ninguém nunca vai poder burlar a eleição, mesmo se quiser. Isso seria muito legal. Fica aí a ideia. Exato. Não, mas para o mundo inteiro. Tem vários países que têm ditaduras, né? E falsas eleições hoje em dia. Então, se a gente tivesse realmente blockchain rodando, é a garantia de que o seu direito está sendo exercido. E se a gente extrapolar isso, imagine se o blockchain ela for na ponta para que você possa votar em todos os projetos de lei por você mesmo, né? Para que você
tenha acesso aos recursos que são disponibilizados para o seu município, para conseguir, junto com a população, realmente votar. É óbvio, já tem portais, né, do governo para você votar nas PLs, entre outras coisas, mas muitas vezes a gente é só representado pelo deputado. E muitas vezes esse deputado ou senador, você votou nele, mas ele pode ir para pautas que você não concorda. Hoje você tem, na verdade, um representante lá dentro que, assim, você confia todas as suas fichas nessa pessoa, né? E se essa pessoa não fizer o que você quer? Se a gente tivesse, por exemplo, um sistema de blockchain onde a gente se comunica diretamente, diz quais são as nossas decisões como povo, e a partir disso os deputados precisam olhar diariamente para essas decisões para tomar as suas decisões. Porque você votou nele, você elegeu ele, né? E isso não acontece hoje. Ele ganha uma carta branca hoje para fazer o que ele quiser. Então, eu entendo que o blockchain tem esse viés, e quando ele foi criado, ele veio com esse viés de descentralizar o governo, de descentralizar as finanças, de descentralizar a questão de saúde, né, nos países e tudo mais, né? Esse é o lado bonito do blockchain, mas hoje o que a gente vê mais de aplicabilidade, né, é a parte dos NFTs, das criptomoedas e tudo mais, que pelo menos a parte financeira chegou numa descentralização muito interessante, né? E você acha que, para quem quer estar atualizado e cuidar do seu dinheiro, é importante investir em Bitcoin, criptomoeda? Eu acho que assim, todo mundo olhando, né, em carteira de investimento, é muito importante a gente diversificar as estratégias, né? Então, e saber de criptoativos, interagir com eles, para mim é uma coisa hoje em dia obrigatória, né? Ainda mais, assim, hoje nós estamos em um mundo tecnológico, né? Se a gente pegar, por exemplo, para olhar essas tendências que a gente falou, olhando para a questão de fundos de investimento, em apenas nos primeiros 4 meses de 2023, foi aportado o triplo em inteligência artificial do que foi aportado em 2022 inteiro, né? E empresas que estão usando inteligência artificial estão tendo o triplo, às vezes 4, 5 vezes o valuation, que é o valor da empresa de mercado, né? A LangChain, por exemplo, que é uma empresa que foi lançada há pouquíssimo tempo, conseguiu um super valuation, eu posso errar agora, mas acho que, se não me engano, foram $200 milhões de valuation para uma empresa que tem 7 pessoas e foi construída há 4 meses, né? Então, assim, o como que realmente a tecnologia está tendo um impacto diretamente nos negócios, né? E quando a gente fala de criptoativo, ela é a forma de dinheiro em tecnologia, né? Então, apostar nessa tecnologia como uma forma de investimento é super importante, né? Com certeza. Então, fica a dica para quem ainda não está olhando para essa parte. Exato. E Samuca, chamar de Samuca, já sou mais próxima. Que dicas você daria ou estratégias para quem está bem no começo do empreendedorismo? Então, você já falou do pessoal que está no CLT e está pensando em empreender. E para aquela pessoa que começou a empreender, só que ela é praticamente uma empreendedora sozinha, um empreendedor sozinho, né? Tem um outro pessoa junto. É muito importante a gente entender o nosso contexto. Qual país que você está, quais são as legislações que apoiam os empreendedores, quais são as engrenagens que apoiam esses empreendedores no meio corporativo. A gente tem Open Innovation, que as empresas, as corporativas, elas lançam, que são uma baita oportunidade para os pequenos empreendedores e startups conseguirem botar os seus projetos nas grandes empresas, ser alavancados, né? O que existe de fundos de investimento, né? Seja para P&D, para produto de desenvolvimento, que de repente você pode ter acesso a fundo perdido muitas vezes, né? Então aqui é a questão de crédito, financiamento. O como você está olhando para o teu negócio do ponto de vista de receita e resultado, né? E aí vem a questão muito importante, o como desde o começo você está organizando o seu contábil, o seu jurídico e o seu financeiro. Porque essas 3 engrenagens, quando elas não estão muito bem apuradas, e você está vendendo, e você está andando, e você está faturando, e você está escalando, você pode criar um super problema lá na frente para você. Então, olhar o cenário e fazer as capabilities básicas, né, de ADM da empresa de uma forma séria é super importante para todo empreendedor. E o que eu vejo é que a maioria dos empreendedores novos, eles não olham para isso, né? Eles perdem um pouco e começam a olhar muito mais só para o produto, para o modelo de negócio, e esquece as alavancas que vão trazer realmente a liquidez da empresa, que vão trazer a seriedade para o empreendedor, porque quando um investidor ele chegar para olhar o seu negócio, tem até um meme que eu recebi esses dias que eu achei muito legal, que em cima era a imagem da Barbie, né, do filme, assim, o mundo todo rosa, bonitinho, etc e tal, e estava escrito pitch deck, né? E embaixo estava o Oppenheimer lá, no fogo, na destruição, e estava escrito due diligence, né? Que é justamente quando alguém entra para conhecer a cozinha do seu negócio, para saber como estão todas as suas engrenagens, como estão todas as suas capabilities corporativas que apoiam a oferta que você está vendendo.
E se isso não tiver coerente, se você misturou, por exemplo, a vida pessoal com a tua empresa, entre outras coisas, você vai perder credibilidade como empreendedor e o fundo de investimento não vai querer aportar em você, né? Então, tudo isso é importante para quem está começando. E, obviamente, toda essa parte de produto, de startup, é super importante estar 100% embasado, né? Ou seja, entender como funciona o mercado de capitais, venture capital, principalmente, né, do ponto de vista de capital de alto risco ali para quem está começando, né, que é aquele capital ali que pega de repente 10% do teu equity, 15, 20, para te dar um cheque inicial ali para quem não tem recursos financeiros, mas se você tem um time legal, se você tem uma ideia bem bolada, e existem padrões, né, de como você cria esses pitch decks, de como você valida a sua ideia inicial para você entrar no mercado de venture capital. Acho que um exemplo recente que a gente pode citar é o Ian da Twig, né? O Ian, ele foi builder, a gente teve diversas experiências com ele em projetos e startups dentro do ecossistema builder, e depois ele saiu junto com a Ariadne, junto com o Murilo para empreender. E eles saíram para criar uma empresa de inteligência artificial que a gente investiu também, inclusive, focada em moda, né? A Twig, basicamente, você coloca os seus looks que você gosta lá, celebridades, etc e tal, você tira fotos de roupas que você gosta e ele cria um guarda-roupa virtual do seu gosto. E a partir daí ele faz match com outras marcas do que você poderia gostar dentro daquele guarda-roupa virtual e vai trazendo opções para você. Ele também fecha isso direto com as empresas. Ele está na Shoulder, na Renner e várias outras empresas com a busca por similaridade por foto. Então você entra lá na Renner, por exemplo, tem uma lupinha, você clica, você consegue tirar uma foto do que você gosta ou subir uma foto do que você está procurando e ele vai trazer só produtos correlacionados ali. Então, assim, o time Twig, né, trabalhou muito bem a ideia, trabalhou muito bem o nicho, só que eles não tinham recursos financeiros, né? Então, o que eles fizeram? Eles foram atrás do mercado de venture capital, né? Se eu não me engano, a primeira rodada deles foi com a Bossa Nova e com a WoW, né? Fizeram uma rodada dupla ali e a Builders. A Builders entrou também. E a questão da credibilidade, né? A gente já conhecia e tudo mais, mas o que ajudou a gente a entrar nesse deal também na primeira rodada foi ver a credibilidade de que outros dois fundos já estavam entrando também. E isso ajuda, né? Mas o como eles organizaram a rodada, como eles se comunicaram com todos os stakeholders que querem investir na startup foi super importante para esse primeiro ano. Então eles fizeram um processo bem curto, conseguiram um primeiro aporte para rodar o primeiro ano e nesse ano que eles rodaram, eles não tinham ainda um cliente, eles tinham algumas hipóteses e alguns testes e validações. Mas no primeiro ano eles iam ver os clientes, depois do aporte, né? A Shoulder, a Renner e diversas outras empresas que eles têm hoje, a Ering e por aí vai no portfólio, né? Mas a grande questão é produto, modelo de negócio, validação, teste e contexto, ou seja, como que está o seu cenário político, quais são os fundos, acessos que eu tenho a capital, mercado de capitais privado, venture capital e tudo mais. E o outro é o Open Innovation, que é uma super oportunidade. O Open Innovation, para quem não sabe, ele é um capítulo que toda empresa grande geralmente faz para conseguir aportar em startups. Então, ele publica os seus desafios em alguma plataforma de mercado, né? Tem a Distrito, tem a 100 Startups, Open Startups, tem diversas plataformas dessas e às vezes eles fazem por conta também, onde ele vai publicar diversos desafios ali. Pode ser que a sua startup cumpra com esse desafio. E muitas vezes em Open Innovation eles não exigem que o seu produto esteja totalmente pronto. Se você tiver, por exemplo, dentro do desafio que ele lançou, você é a startup que tem a ideia, tem um protótipo, tem uma validação só, mas é a que chegou mais perto do que a corporação tem, ela te incuba e ajuda você a desenvolver esse produto até o final, né? Então é super importante entender esses aceleradores, né? Uhum. Nossa, uma super aula aqui para o pessoal. E o que você falaria para fechar aqui o nosso episódio de hoje? Que pensa que quem está nos escutando pode ser líderes, Boa. empreendedores, pessoas que estão pensando às vezes em mudar totalmente de vida, começar a empreender. Qual seria uma Perfeito. mensagem final para eles? Legal. Para mim, a comunicação realmente, não querendo puxar muito a sardinha da Lê, né, mas puxando também, ela é a base de tudo, né? Então, tudo que a gente falou aqui, blockchain, inteligência artificial, comunicação das intenções estratégicas, desdobramento de objetivo, como eu acompanho isso no dia a dia, como que eu crio, por exemplo, planejamentos em ciclos mais rápidos, tudo tem relação com a comunicação, como você padroniza essa comunicação, como você se faz entendido para o teu público. E, obviamente, falando um pouco da Lê, né, a Lê sabe fazer isso muito bem, diretamente com as pessoas, né? Já conheci diversas pessoas que ela trabalha diretamente, a gente já teve diversas interações também, e é sempre muito proveitoso, né, entender esses fios da meada. Muitas vezes a gente sabe que tem que comunicar e que tem que organizar, mas como fazer isso? Cola na ali que dá bom. Obrigada, viu? Obrigada por estar aqui, por dar essa aula Eu que para todo agradeço, Maga. mundo.
E eu fecho com a minha frase de sempre: comunique-se bem e vá além. Porque a comunicação ela leva a gente para os próximos níveis e se comunique também com quem você pode aprender cada vez mais. Se o Perfeito. pessoal quiser te achar, conversar com você, como eles Ah, fazem? perfeito. O meu Instagram é Garcia Samuel. Eu tô no LinkedIn também com Samuel Garcia, mas o meu nome Samuel é bem fácil de achar. É Samuel com dois M's. Praticamente não tem no mercado. Só tem você. Exato. Tinha uma comunidade do Orkut que tinham 27 Samuéis com dois M's, né? Inclusive, se vocês me acharem aí, me adicionem lá também, Samuéis com dois M's. Muito Mas é bom. isso. Obrigada, viu? Obrigado. Ah, um último detalhe. Eu tô fazendo palestras, né? Eu tô com um monte de palestras de inteligência artificial para corporações, né? Então, se você é um executivo, quer direcionar isso na sua corporação, quer entender um pouco melhor quais são as possibilidades, né? Não só de AI generativa, mas outros tipos de inteligência artificial, pode chamar a gente que a gente vai, troca uma ideia, a gente faz palestras internas e estou à disposição. Muito bom. Então, Boa. obrigada. Eu que agradeço, Solê. Pessoal, deixa aí também as dúvidas, comentários, procurem o Samuel e nos vemos no próximo episódio. Boa. Tchau, tchau, pessoal.